estou agora com o Dr. Danilo de Oliveira, ele que é o coordenador da Comissão de Temas Previdenciários, que está organizando hoje essa palestra. Doutor, explica pra gente o que é a desaposentação e qual que é a importância da gente estar discutindo um tema como esse hoje. Bom, primeiramente, boa noite. O tema da desaposentação, em resumo, significa o seguinte: a pessoa após a aposentadoria, quando ela continua trabalhando ou quando ela volta a exercer atividades laborativas, ela recolhe contribuições, o sistema exige isso. E somando esse tempo de contribuição após a primeira aposentadoria, muitas vezes esse aposentado ele tem um direito a um salário de benefício maior, a uma renda mensal maior que a anterior. Então, na verdade, a desaposentação ou desaposentadoria, ela consiste exatamente nisso, numa renúncia. O aposentado, ele abre mão da primeira jubilação, da primeira aposentadoria, para somar esse tempo de contribuição anterior, o tempo de contribuição atual e, na maioria dos casos, existe inclusive uma estimativa do próprio INSS dizendo que 40% dos aposentados, é uma estimativa alta, 40% dos aposentados teriam direito à desaposentadoria ou desaposentação. Esse é um tema novo, né? Às vezes as pessoas não têm muito conhecimento disso. Para quem advoga na área do direito previdenciário já não é um tema assim tão novo, mas para os colegas que não militam na área, para a grande maioria da população é um tema relativamente novo, sim, que gera praticamente todo dia na mídia, seja ela impressa, na televisão, enfim, gera muitas dúvidas, grandes discussões. E qual que é a diferença de revisão e desaposentação? Porque às vezes as pessoas acabam confundindo, pedir a revisão da aposentadoria. Qual que é a diferença? Esclarece pra gente. Bom, para variar, boa pergunta a sua. Existem algumas diferenças. Talvez a mais importante seja a seguinte: teoricamente tem direito à desaposentação ou à desaposentadoria aquele que volta a exercer atividade remunerada após a jubilação ou continua exercendo depois de se aposentar. Então, são feitos os cálculos para verificar se existe uma vantagem na desaposentação. As revisões, e aí existem inúmeras na área previdenciária, a maioria delas não exige isso, não exige que o beneficiário tenha se aposentado e tenha voltado a contribuir. Então, essa acho que é uma das principais diferenças. Então, pode ser que o aposentado tenha simplesmente parado de trabalhar porque atingiu a idade necessária ou o número mínimo de contribuições que a lei exige, que o sistema exige, e a gente verifica através de cálculos, de análise de documentos, que existe um direito a uma majoração, a uma revisão. Bom, agora eu tô com a doutora Thelma, ela que é membro da Comissão de Temas Previdenciários. Doutora, queria que a senhora explicasse um pouco pra gente qual que foi o critério utilizado para a escolha desse tema de hoje, da palestra. A comissão escolheu esse tema por ser um importante tema. Nós trouxemos para a população e para os operadores de direito também, porque já está pacificado recentemente pela STJ e a população está com muitas dificuldades, bem como os nossos amigos e advogados. Então nós trouxemos para estar ajudando a população. Bom, agora eu tô com o Dr. Sérgio Armanelli, ele que é o palestrante de hoje e é defensor público federal. Doutor, explica um pouco pra gente quem tem direito a esse benefício da desaposentação. Boa noite a todos. O tema ainda é muito novo, né? A gente tem um precedente do Superior Tribunal de Justiça, mas basicamente o que se tem é aquele aposentado que retorna ao mercado de trabalho e continua exercendo atividade remunerada. Nesse precedente, especificamente do Superior Tribunal de Justiça, não há nenhuma distinção de qual aposentado poderia ou não requerer essa sua desaposentação. Bastaria que ele continuasse exercendo atividade remunerada, que eventualmente ele poderia pedir a sua desaposentação àquele órgão que promoveu a sua aposentadoria. E como é que funciona esse trâmite? Porque está cada vez mais comum, né? A pessoa se aposenta, mas continua realizando um trabalho. Sim. Especificamente em relação ao INSS, administrativamente não se consegue isso por ausência de previsão legal. A despeito de tudo isso, como já dito, o Superior Tribunal de Justiça já admitiu em precedente, pelo que indica que o caminho é judicial. Isso vai definir se é Justiça Federal ou Justiça Estadual, a depender de qual a natureza do instituto que ali gere o benefício previdenciário que se está pleiteando. Então, basicamente, não consigo te dizer abstratamente se seria na Justiça Estadual ou na Federal, mas sempre tendo em vista qual é aquele instituto que gere o benefício previdenciário a que se quer abrir mão e pedindo uma nova aposentadoria.